Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Taina. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho, e a nossa aula hoje é de ciências. Então, nós vamos usar o nosso livro didático lá na página 102 e 103 e vamos responder as questões. A primeira questão: de acordo com o texto, quem precisa ingerir mais calorias por dia? Justifique a sua resposta. Então, o texto vai falar da Ângela e da Paula. Tem um quadro lá na página 102, explicando sobre os gastos de energia, né? As calorias são as energias que os alimentos, a energia que os alimentos nos fornecem, tá? Nós vamos ler, vou fazer a leitura do livro com vocês. Então, lá tá falando da Ângela e da Paula. Então, nós vamos ver, de acordo com o que tá lá, qual delas que precisa ingerir mais calorias e o porquê, né? Então, nós vamos colocar o nome de quem e por que ela precisa de mais energia, mais calorias, né? Na segunda questão, está assim: você acha que se Ângela, perdão, agora que a prof viu que ficou com erro de digitação. Quem não pratica atividade física de acordo com o texto, vocês vão ver lá na página 102, é a Ângela. Então, você acha que se a Ângela começar a praticar atividades físicas, ela terá o mesmo gasto energético que a Paula já pratica? Por quê? Então, o que nós vamos analisar? Cada pessoa tem um gasto de energia diferente, que depende de vários fatores que estão lá no texto: altura, idade, peso, o sexo, né? Se é homem ou mulher, tudo isso influencia no gasto energético da pessoa. Então, mesmo que às vezes a pessoa pratique as mesmas atividades físicas, tá? Vai depender do quê? Será que depende só de praticar atividades físicas ou tem outros fatores que influenciam esse gasto energético? É o que nós vamos descobrir lá no texto. E por último, vocês vão observar os hábitos citados na página 103. Tem vários hábitos saudáveis para um estilo de vida saudável lá na página 103. E vocês vão colocar aqui embaixo quais desses hábitos que fazem parte da rotina familiar de vocês, né? Aqueles hábitos que vocês costumam fazer diariamente na casa de vocês, que estão lá na página 103, e vão colocar aqui, tá? Então, vamos lá para a página 102 do nosso livro. Cuidar da alimentação. Então, lá o texto vai dizer assim: para que uma alimentação seja completa e saudável, ela deve conter alimentos variados e todos os nutrientes que necessitamos, nas quantidades adequadas a cada pessoa. Ou seja, né? Se a gente comer só arroz, feijão, bife e salada de tomate todos os dias, a gente não comer nenhuma coisa diferente disso, será que a gente vai estar alimentando o nosso corpo com todos os nutrientes que ele precisa? Não, né? Porque nós temos que variar. Então, às vezes nós comemos arroz, feijão e um bife, uma salada de tomate. Aí nós comemos um alface, um repolho, uma beterraba, uma cenoura. Então, essa variedade de alimentos, ela vai fornecer os nutrientes que o nosso corpo precisa. E nas quantidades adequadas de cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem um gasto energético diferente. As calorias dos alimentos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre calorias, né? Então, as calorias, elas são a energia que o alimento fornece. É o que está ali no segundo parágrafo. Vamos lá. A quantidade de energia que um alimento fornece, ou seja, o seu valor energético, é medida em quilocalorias. Por exemplo, uma banana de 100 gramas tem cerca de 90 calorias. E olha lá, a mesma quantidade, 100 gramas de chocolate ao leite, possui cerca de 535 calorias. Então, a gente consegue observar que a mesma quantidade de alimento
de um alimento natural e de um alimento processado, mesmo sendo a mesma quantidade, que são as 100 gramas, a quantidade de energia que ele fornece é diferente, né? Isso depende da composição de cada alimento. A quantidade de calorias, lá no terceiro parágrafo, a quantidade de calorias de que uma pessoa precisa para realizar as atividades diárias varia de acordo com o sexo, idade, altura, a atividade física que essa pessoa desenvolve, se ela desenvolve ou não, e o peso que essa pessoa tem. Então, todos esses fatores influenciam na quantidade de calorias, na quantidade de energia que a pessoa vai precisar naquele dia para desenvolver as suas atividades, né? E não somente a atividade física, que isso aí vai dizer se ela vai precisar de mais ou menos, né, energia, mas as atividades diárias, acordar, estudar, trabalhar, né? Tudo isso que a gente faz gasta energia. Então, ali no número 9 tem o quadro. O quadro a seguir mostra as necessidades energéticas de duas pessoas diferentes, que é a Paula e a Ângela. As duas têm a mesma idade. Porém, a Paula não pratica atividade e a Ângela joga futebol. A Paula, ela tem um gasto energético de 2.000 calorias. E a Ângela, ela tem um gasto de 2.210 calorias. Então, ela gasta mais energia. A Ângela gasta mais energia que a Paula, porque a Ângela pratica atividade física e a Paula não pratica. Correto? Então, vocês vão responder lá no bloquinho de atividades as questõezinhas que já estão aqui no livro. Eu coloquei lá para vocês. Então, de acordo com isso, quem precisa ingerir mais calorias por dia e justifique, né, o porquê. E você acha que se a Paula começar a praticar atividades físicas, ela terá o mesmo gasto energético que a Ângela? Sim ou não? E o porquê, né? Então, aqui vocês vão lembrar das condições que influenciam, né, que eu li com vocês no texto que eu expliquei para vocês antes. O que influencia no gasto energético? É só atividade física ou existem outros fatores? Vocês vão explicar aqui na letrinha B. Aí nós temos ali, né, o menininho com uma dúvida ali, ó, ele tá escolhendo os alimentos dele. Então, devemos escolher alimentos levando em conta não apenas o valor energético. Por quê? Porque nós vimos que o chocolate, por exemplo, lá no segundo parágrafo, ele nos fornece bastante energia. 100 gramas de chocolate fornece 535 calorias de energia. E a mesma quantidade de banana fornece só 90 calorias, né? Mas, porém, o que nós devemos levar em consideração? Se esses alimentos contêm os nutrientes de que necessitamos, se eles nos fazem bem, né? Se são saudáveis para a nossa saúde e se eles estão disponíveis. Devem ser considerados também as preferências de cada pessoa, né? Porque cada um tem um gosto, né? Existem pessoas que amam frutas e outras que não, que preferem comer verduras e legumes. Existem pessoas que gostam mais de pratos doces, outras gostam mais de pratos salgados. Então, tudo isso vai influenciar na hora da pessoa montar um cardápio para sua alimentação. Mas o que nunca a gente deve esquecer é de observar se esse cardápio, né, se essa alimentação que nós temos no nosso dia a dia é uma alimentação equilibrada e se ela vai fornecer os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Por exemplo, uma alimentação pobre em ferro, a pessoa pode ter uma anemia, ela gera uma doença, né? Anemia é falta de ferro no sangue. O ferro é encontrado nos alimentos ricos em proteínas, como alimentos de cor verde escura, como os grãos como feijão, grão de bico, soja, na carne. Então, a proteína, ela é encontrada nesse tipo de alimento. E
proteína nos fornece ferro, que é um nutriente essencial para o nosso organismo. Então, se a gente tem uma alimentação pobre em ferro, nós vamos desenvolver uma anemia. Entendeu? Então, quando nós temos uma alimentação que não fornece os nutrientes que o nosso corpo precisa e falta algum tipo de nutriente, nós podemos desenvolver algum tipo de doença, né? Uma pessoa que tem uma alimentação pobre em vitamina C, por exemplo, ela vai ter imunidade baixa. É uma pessoa que pode pegar uma gripe, um resfriado facilmente. E a vitamina C, onde que nós encontramos? Nos alimentos ácidos. Laranja, mexerica, acerola, morango, são alimentos ricos em vitamina C. Então, por isso que a nossa alimentação deve ser o mais variada possível, né? Nós devemos procurar ingerir frutas, verduras e legumes pelo menos, 2 vezes ao dia, no mínimo, para que a gente tenha uma alimentação equilibrada, né? Então, diante de tudo isso, vocês vão responder aqui essas 2 questões e nós vamos observar aqui na página 103, né, os outros hábitos também que nós devemos cultivar para cuidar da nossa alimentação. Então, quais são eles? Lá, ó, primeiro aqui no cantinho, que tem uma figura de um homem comendo uma maçã. Então, nós devemos dar preferência a alimentos in natura ou minimamente processados. Lembram que nós já estudamos sobre isso. Então, quais são esses alimentos? As frutas, verduras, legumes, ovo, carnes, etc. Quanto mais variados forem, é melhor. No quadrinho laranja, está falando sobre a higiene, que é um hábito muito importante para a nossa saúde. Então, olha lá, fique atento à higiene. Lave bem as mãos antes de todas as refeições. Guarde os alimentos em locais adequados para sua conservação. Lembram que nós estudamos sobre a conservação de alimentos, alimentos que precisam ficar na geladeira, né? Então, os alimentos têm um lugar correto para serem guardados. E manter a cozinha limpa, né? A cozinha é o lugar onde nós preparamos e fazemos nossa refeição. Então, é muito importante que esse ambiente esteja devidamente higienizado, né? Para que a gente não coma nenhum alimento que possa estar contaminado. Lá no quadrinho azul, lá em cima, azul clarinho, óleos, gorduras de origem animal, sal e açúcar devem ser usados em pequenas quantidades, né? Então, vocês lembram que tudo usado com equilíbrio não faz mal para a saúde, porém, quando a gente comete exageros, né, nós podemos trazer consequências para a nossa saúde. Ali no quadrinho, onde tem uma família fazendo a refeição, está escrito assim: é importante comer em ambientes apropriados. Mas o que é isso? São locais limpos e tranquilos, sem a presença de celulares e aparelhos de televisão ligados, e, se possível, na companhia de familiares ou amigos. Então, na hora que a gente vai comer, por que é importante, né? A gente não usar o celular, não ficar assistindo televisão? Para que a gente faça a nossa refeição de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, que a gente mastigue bem os alimentos, porque tudo isso influencia na nossa saúde, no nosso processo digestivo, tá? Aí, o primeiro quadrinho ali embaixo está falando para a gente evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos como biscoitos, recheados, refrigerantes, sorvetes, né? São aqueles alimentos, como nós já vimos, que nós devemos consumir com moderação, né? No quadrinho roxo está dizendo assim: faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Então, se a gente tem o hábito de almoçar todos os dias ao meio-dia, a gente deve manter esse horário. Se um dia eu almoço às 11, outro dia ao meio-dia, outro dia eu vou almoçar 1h da tarde, o meu corpo fica desregulado. Ele não consegue se equilibrar bem, porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele funciona como um reloginho. Então, quando a gente consegue manter uma rotina de alimentação, de sono, de lazer, o nosso corpo funciona melhor. Então, tem mais uma diquinha lá, ó.
coma devagar, mastigando bem os alimentos. E por último, né, tem o quadrinho verde ali que o menininho está bebendo água. Nós sabemos que a água é indispensável para o bom funcionamento do nosso corpo. É como um combustível. A gente não tem que pôr gasolina no carro ou álcool para ele andar. E a água, ela vai movimentar o nosso corpo. O nosso corpo, a maior parte dele é composta de água. Nós temos água desde a nossa pele, na nossa unha, no nosso cabelo, nos nossos órgãos. Todas as partes do nosso corpo, elas possuem uma porcentagem de água. Por isso que é muito importante a ingestão da água. Então, recomenda-se beber de 6 a 8 copos de água por dia, para que haja esse bom funcionamento do nosso corpo. E é importante beber a água antes de sentir sede. Por quê? Porque quando o nosso corpo sente sede, significa que ele está sentindo falta da água. Então, quer dizer que nós estamos bebendo pouca água. Então, devemos beber de 6 a 8 copos de água por dia, já para que o nosso corpo não venha sentir essa falta, não venha sentir essa necessidade. Quando nós estamos com muita sede, significa que nós perdemos água. Quando nós praticamos uma atividade física intensa, nós ficamos morrendo de sede. Por quê? Porque nós suamos e o nosso corpo perdeu água, então nós precisamos repor a água, né? Então, vocês vão observar aqui, tem 7 hábitos que são importantes, né? Para nossa rotina, para uma rotina de vida saudável. Então, vocês vão colocar lá na última questão do bloco de atividades, quais desses. Não precisa, prestem atenção, escrever tudo como está aqui, não precisa copiar todo esse texto aqui, até porque não vai caber lá, tá? Então, o que vocês fazem? Por exemplo, ai, professora, aqui em casa nós comemos bastante alimentos naturais, nós bebemos bastante água, nós fazemos as refeições juntos, todos os dias no mesmo horário. Então, esses são os hábitos que vocês seguem, então vocês vão colocar lá. Pode ser dessa maneira que eu disse. Ah, professora, minha mãe é muito cuidadosa lá na cozinha, ela mantém a cozinha limpa, ela não deixa a gente ficar tomando muito refrigerante, a gente come fruta. Ah, eu faço todos esses hábitos. Então, coloca de maneira resumida, pode colocar com a palavra de vocês, tá? Dizendo quais desses vocês praticam ou não, quais vocês precisam melhorar de repente, isso aqui já vai servir pra gente observar, né? Nem aqui em casa mesmo, a prof tem dificuldade de comer todos os dias no mesmo horário, por causa da rotina de trabalho. Então, é uma coisa que eu preciso melhorar aqui na minha casa. Então, isso aqui serve pra gente fazer essa observação e aí vocês relatam lá pra mim, tá? Qual desses exemplos aqui que vocês mais seguem na casa de vocês, tá ok? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição.